Você tem encontrado frustração ou mágoa na família de Deus? Você tem desacreditado no poder da igreja na sua vida? Você tem passado por aquela fase em que no começo você era empolgado com a igreja e agora não tão assim? Você está um pouco desiludido a como Deus pode te usar na igreja? E você tem deixado de cultivar o valor da igreja no serviço, no ministério, na sua empolgação, em como você diz da igreja às pessoas à sua volta? Bom, se isso tem acontecido com você, queria dizer que a mensagem hoje é para você. A igreja é valorosa a Deus. Deus ele tem um cuidado especial pela igreja. E todas as vezes que nós vemos os apóstolos ou os evangelistas ou mesmo a pessoa de Jesus falando da igreja, eles falam de uma maneira muito cuidadosa sobre isso, de como deve acontecer os relacionamentos dentro da igreja. E se Deus ele coloca tanto interesse à igreja, nós temos que tomar muito cuidado também como tratamos a igreja. Porque, afinal de contas, nós somos irmãos de uma mesma família, de um mesmo pai. E nisto, então, deve presidir o cuidado de nós um para com os outros. Um cuidado especial, um cuidado que nós vemos diversas vezes transcritos na palavra de Deus, através dos princípios. Então, precisamos cuidar um dos outros. Como podemos cuidar um dos outros? E se tem uma passagem que é muito clara a respeito disso, inclusive é uma passagem que eu já preguei, eu me recordo uns 2 anos e meio atrás aqui nessa igreja, é a passagem de Mateus 18. Está ali começando o versículo 1, peço que vocês abram a sua Bíblia, ou acompanhem pelo menos aqui na tela. E essa passagem retrata as palavras de Jesus, falando sobre a igreja. Alguns dos capítulos anteriores, acho que o capítulo 16, Jesus usa a palavra igreja pela primeira vez que aparece. E aqui ele começa a mostrar como se deve comportar a igreja, como devem acontecer os relacionamentos dentro da igreja. E aqui nós começamos o versículo 1, diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, olha a preocupação deles, né? Quem é maior no reino dos céus? E Jesus mais uma vez, de uma maneira indireta, mas nocauteando todo mundo, ele chama uma criança, coloca no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creiam em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Bom, existem consequências em como nós cuidamos daqueles que são da família de Deus. E se maltratamos um crente, nós estamos maltratando a Jesus. Agora, se nós abrimos os braços para um crente, mesmo que ele seja o mais pequenino, o mais insignificante, como uma criança, na cultura judaica desta época, nós também estamos abrindo os braços para Jesus. E vocês têm que entender um pouquinho aqui do que se trata o gesto que Jesus fez. Ele chamou uma criança. Bom, para a cultura judaica, uma criança era uma pessoa insignificante. E não que os pais não amavam seus filhos ou que não cuidavam direito. Eles cuidavam, mas eles não tinham valor de opinião. Eles não mereciam gastar tempo com. Porque a criança, ela não satisfazia essas aspirações humanas, de poder e de proeminência financeira. Elas são seres incapazes, que sempre estão precisando de algo de nós, mas pouco a oferecer. E na cultura judaica, infelizmente, as crianças eram rejeitadas, desprezadas, não violentadas, mas simplesmente colocadas ao lado. Elas não fazem parte dos assuntos principais da vida. E então o gesto que Jesus fez mexeu com eles, porque Jesus não... A última coisa que eles pensariam de Jesus nessa hora é estarem com uma criança no colo. Eles estavam pensando Jesus com uma espada e um escudo.
né, nas mãos, mas não uma criança. Afinal de contas, Jesus viria para, com grande poder e glória, e conquistar ali o terreno para Israel, vencer o Império Romano. Senhor Jesus, o Senhor é nosso rei. Nós estamos falando aqui de reino, o Senhor é nosso rei, quem é o maior? O que vai acontecer agora? E Jesus chama uma criança. E uma criança. Jesus, deixa a criança para lá. Olha, deixa elas brincar, porque elas não têm nada a ver com o que realmente importa na vida. E vamos falar do que realmente devemos falar sobre o reino. E Jesus, então, chama uma criança. E algumas pessoas confundem essa ideia de tornardes ou fizerdes como criança. A NVI, ela tentou trazer o sentido correto de como devemos interpretar essa passagem. Eu gosto muito da NVI e uma das razões é por causa disso. Não que a NVI seja infalível, ela é falível sim, como tradução, não como Bíblia, né? E todas as traduções elas vão ser falíveis em algum ponto. Nem todas vão conseguir passar exatamente o que é original. Mas as opções, eu fico com a NVI, porque ela tenta preservar o sentido teológico, né? Se você reparar, por exemplo, ele diz, Jesus, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, né? Agora, muitos confundem essa ideia com aquela passagem de Mateus também, que Jesus fala, deixa vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem a elas. Bom, a NVI colocou o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Percebem a diferença? E essa passagem não está defendendo que criança vai para o céu. Aqui eu estou colocando um parênteses, tá, para vocês. Está defendendo sim que quando nós temos uma atitude igual de uma criança, destes são o reino dos céus. Que atitude uma criança tem? Ora, uma criança, ela é vulnerável, ela é dependente e ela se entrega aos cuidados daquele que está olhando. E, do mesmo modo, nós nunca vamos atingir o reino dos céus se nós não nos tornarmos dependentes e nos entregarmos aos braços do nosso Pai, Deus. E, do contrário, o reino dos céus não nos pertence. Então Jesus fala, olha, quem recebe uma dessas crianças, a mim me recebe. E aqui Jesus não está se referindo a como devemos tratar especificamente as crianças. Nós vamos ver isso no próprio contexto. A ideia é o seguinte, que até mesmo a pessoa mais insignificante que você possa encontrar aqui, que a sua cultura julga assim, e ele chamou uma criança, esta você deve tratar bem. O que dirá as outras pessoas? E se a um desses meus pequeninos você fizer algum mal, você está fazendo mal a esse que você está julgando o rei poderoso, que está levantando essas questões de quando virá tudo isso. Você quer ser maior no reino dos céus? Pare de olhar as coisas grandes. Olha os pequeninos. Os pequeninos. Quem diria, hein? Essa mensagem não é só para nós valorizarmos as crianças, mas aqueles que são considerados menores na igreja. Menores porque nós taxamos assim, porque não tem diferença diante de Deus. Mas de repente uma raça diferente, alguém que tem um costume diferente, alguém que não tem tantos anos de experiência de vida cristã, alguém que não tem estudo, alguém que não sabe falar com tanta proeminência, nós devemos valorizar todos, tratar todos como pequeninos. E olha o versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Tropeçar quem? Os pequeninos, mas a ideia aqui, até as pessoas mais insignificantes. Às vezes você pensa, nossa, se eu fizer tropeçar o líder, eu estou numa roubada. Mas Jesus ele fala, ai daqueles que fazem tropeçar o oposto desse que você considera em alta posição. Até mesmo o menor. Ai de você, se você fizer tropeçar aquela pessoa que está começando aí na igreja, mas ela tem um estilo de vida ainda meio bagunçada, e ela não conhece muito a Bíblia, ela está tentando achar os primeiros passos da vida cristã, e você vai lá e faz ela tropeçar com uma simples palavra que seja, ai de você. E a palavra do Senhor é bem séria, é melhor você amarrar uma corda no seu pescoço, né, e na outra extremidade uma pedra, e jogar num lago, num rio, e você se afogar. Melhor fosse assim.
versículo 8 e 9, se uma das suas mãos ou dos seus pés faz com que você peque, perceba o contexto, peque, mas peque o quê? Fazendo o seu irmão tropeçar. Corte-a e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as suas 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Essa passagem está dizendo, faça todo o possível para abandonar o pecado em sua vida. Mas note que abandonar o pecado em sua vida, a questão principal não é nem só para o seu benefício, mas principalmente para o benefício do próximo, para você não fazer nenhuma das pessoas, e principalmente os pequeninos, tropeçar. Repare então que a advertência no contexto aqui é sim, você deve fazer o possível para andar em santidade, mas quer saber, não é nem só para o seu benefício, para o benefício daquela pessoa que está olhando para você, aquela pessoa que vai ser impactada com as suas ações. Ai de você! É melhor você arrancar a mão, arrancar um dos olhos, do que você fazer um destes pequeninos tropeçar. Vocês estão vendo como que Deus trata com um cuidado, Ele é tão zeloso pela igreja. Quando fala igreja, não estamos falando das coisas materiais, do palco, da parede, Ele é zeloso para com as pessoas, para com as vidas que estão aqui. Deus é zeloso. Deus toma cuidado, então nós também temos que aprender a tomar cuidado. Prestar atenção em como tratamos uns aos outros. O versículo 10 fala, cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O que tem a ver isso? Né? Ele está falando, olha, cuidado com os pequeninos. Ele fala, os anjos estão na presença de Deus, né? A ideia é o seguinte, os anjos ministram aos santos, os anjos ministram em nossas vidas também, eles têm uma tarefa. Agora, os anjos estão diante do Pai, vendo a expressão do Pai, e o Pai está de olho nos filhos, e quando um filho anda errante ou um filho tropeça, o semblante do Pai muda, ele se entristece com o filho, e os anjos estão diante do Senhor, veem o rosto do Pai, e quando eles veem essa expressão, eles vão e tentam ministrar a essa pessoa que está andando desviada ou precisa de correção. Entenderam a figura? Então, os anjos veem a face de Deus e são enviados por Deus para ministrar. Repare como que todo o céu, como os anjos estão empenhados na tarefa de fazer com que a igreja seja cuidada como ela é, algo precioso, algo precioso. Então, nós devemos tomar muito cuidado em não tratar a igreja do jeito que a gente acha, do jeito dos nossos sentimentos. Agora eu venho com uma pergunta. O que devemos fazer, então, quando um irmão peca contra nós ou quando entramos em um conflito dentro da igreja? E a palavra de Deus também explica isso bem claro. E antes de chegarmos nisso, olha o versículo 12 a 14. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas? E aqui vocês conhecem, né, essa ilustração. Uma delas se parte. O que o pastor faz? Ele vai atrás dessas 100 ovelhas, resgata. O versículo até 14 vai falando sobre isso. E ele fala, assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E Deus, ele vai atrás de uma ovelhinha. Talvez a mais insignificante, rebelde, suja, não tem importância. Ele vai e resgata. Porque todas são valorosas. Agora, quando entramos em discórdia um com o outro, o que devemos fazer? E aqui temos uma palavra de Jesus muito clara. É uma palavra de como devemos nos portar quando existem frustrações no meio da igreja. Quando acontecem relacionamentos de mágoa. Quando há desentendimento dentro da igreja. Isso é natural. Nós somos ovelhas errantes, nós estamos aprendendo, nós somos uma igreja de pessoas doentes espiritualmente, pessoas que estão tentando melhorar diante do Senhor, pessoas que nenhuma delas atingiu o estado da glória ainda. É natural nós entrarmos em conflito. Isso deve acontecer na igreja sim, mas a reação não deve acontecer de qualquer jeito. Jesus mostra como que as ovelhas
devem se portar quando entramos em conflito? Olha o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se a pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Essa é a resposta de Jesus em como devemos nos portar quando há desentendimento dentro da igreja. Eu tenho certeza que se você está aqui há mais de alguns meses dentro da igreja, você já entrou em algum tipo de conflito com uma outra pessoa, porque isso é natural. Todo ambiente onde nós queremos nos empenhar em intimidade, nós vamos nos expor, nós vamos ficar vulneráveis a tomar alguma pedrada de vez em quando, e às vezes você não vai gostar do jeito que a pessoa jogou essa pedra. Como nós devemos nos portar? E aqui nós temos a alternativa bíblica, é uma alternativa, só tem uma alternativa. Não é uma opção que você tem de várias, você escolhe. A alternativa bíblica qual é? Você vai para com a pessoa que você tem o problema. Algumas pessoas inventam outras. Né? Algumas pessoas elas preferem se trancar no quarto, outras pessoas fechar a cara, aquela cara azeda. Né? Já viu aquele crente azedo? Tô bem. Né? É um negócio assim que você não quer pegar de jeito nenhum, uma doença ali, não, isso aí estou fora. Pessoas às vezes preferem o silêncio, ou às vezes não olham no rosto da outra. Uma indiferença total que parece que a pessoa não existe. Pessoas desviam o caminho para não ter que cruzar com aquele irmão ou irmãzinha, porque tem problema com ela. E às vezes as pessoas fazem tudo possível para entrar numa espécie de joguinho, para ver quem dá mais patada um no outro. Acontece muito isso também. Essas são alternativas das ovelhas rebeldes, das ovelhas que ainda não entenderam a uma única alternativa que Jesus deixou para nós. Você tem que ir falar com outra pessoa. A igreja é valorosa para Deus. E aqui Deus ele esclarece como que deve acontecer na solução dos conflitos. E ai de nós, se nós não tomarmos cuidado com a maneira com que tratamos desentendimentos dentro da igreja. Já vi várias desculpas de irmãos em como seguir outras alternativas e não essa. Nós somos tão bons em levantar alternativas, né? Uma delas até compartilhei um pouquinho disso na noite de encontro de casais, sexta-feira. Primeira às vezes eu converso com pessoas que mostram um conflito entre outra pessoa e eu gosto quando elas conseguem se abrir um pouco, não gosto quando elas querem simplesmente falarem mal uma da outra, mas resolver a questão. Mas é interessante que minha resposta é a resposta simples, eu não vou dar outra. Vai e conversa com a pessoa, tem que ser resolvido, mas vai com o espírito certo, vai em oração, vai preparado, né? Porque senão vai piorar. E as pessoas, primeira desculpa, vou buscar a vontade de Deus. Já ouvi isso várias vezes, vou buscar a vontade. Não, pode deixar, pastor, eu vou buscar a vontade de Deus. Eu falei assim, olha, a vontade de Deus já está clara. Você não tem que buscar a vontade de Deus. Deus já revelou sua vontade. Está bem claro. Ou você acredita que a vontade de Deus é diferente do que Ele revelou aqui? Na verdade, você fala, eu vou buscar a vontade de Deus para te dar um ar de piedade. Quando o que você quer mesmo é insistir na sua vontade, que não é conversar com a pessoa. Então você tenta forçar Deus, né, para a situação que é conveniente para você. E ainda, acima de tudo, dá um ar de espiritual. Não, é a vontade do Senhor. Não é uma vontade de porcaria nenhuma, é a sua vontade. Está claro aqui na Bíblia. Você tem que ir conversar com o irmão. O que você está insistindo é a sua vontade, não a dele. Então, não, por favor, não use Deus no meio, porque não tem nada a ver Deus aqui. Deus é um Deus de transparência, de honestidade, de humildade, de perdão, quebrantamento. Quando acontece algo com alguém, você vai e resolve com a pessoa. Qualquer outra coisa disso é a sua vontade. Deus não deixou outra alternativa. Outra desculpa que as pessoas dão eu aguento, eu sou forte. Estou tantos anos na igreja, vi coisa pior. O que esse irmão fez aí, sabe, eu não vou ficar abalado. Mentira. Você esqueceu que nós somos um corpo? Se você está com uma mão doendo, o que acontece com o corpo? O corpo todo sofre. O corpo não consegue ser o mesmo. Se você está com dor de cabeça,
Você consegue correr na esteira 7 milhas por hora? É horrível. É mentira. Eu aguento, sou forte. Mentira, você é corpo. Se a sua mão está com problema, se o seu olho está com problema, o corpo sente, você sente. E, aliás, não só você sente, a igreja toda sente. O pé está com problema com o joelho. Eles estão brigados, né? A igreja inteira vai sentir isso. Você está prejudicando o corpo todo, não somente a ti, mas todos nós. Essa é uma mentira. A terceira desculpa, vou esperar que a outra pessoa venha primeiro. Nossa, essa aqui é muito boa, né? Acontece no casamento também. E a desculpa sempre é o qual? Porque foi ele quem começou ou errou. Então, obviamente, né? Agora o versículo, acho que até pulei esse versículo, fala que se você lembrar que seu irmão tem algo contra ti, bom, é ele que tem algo contra ti, o que você faz? Fica tranquilo e espera ele vir. E o dia que ele resolver vir, ele resolveu. Não. Se você lembrar que seu irmão tem algo contra ti, você vai. Olha, quem que inventou isso, né? Quem que inventou que se o outro começou, que errou, você tem que esperar o outro vir? Não está na Bíblia isso. Isso é um princípio de outro lugar. E se não está na Bíblia, não veio do Pai do céu, mas um outro pai, né, que é o pai da mentira. Você não tem que esperar coisa nenhuma. Você tem que ir com seu irmão. Imagina se você tratasse assim seu filho, né? Ele errou comigo, eu não vou atrás dele. O dia que ele resolver, ele vem. Não, você vai atrás. Nós demonstramos um pouquinho, apenas um cisquinho daquela graça que Deus fez conosco, enviando Jesus Cristo, que Ele veio até nós. Mesmo quem errou na questão fomos nós. Ele veio. Você não pode fazer isso com seu irmão? Ou você não experimentou do sangue de Cristo e o corpo dele entregue na cruz? Esse é um crente genuíno. Você vai atrás do seu irmão, sim, mesmo que você tenha zero de culpa. E, aliás, num entendimento, geralmente é raríssimo você ter zero de culpa. Porque mesmo que você não teve a motivação de ofender o seu irmão, ele te interpretou de uma maneira diferente. E ele ficou magoado. Então você tem que pelo menos pedir desculpa à maneira como você foi interpretado. Quarta desculpa, vou dar tempo para o tempo. Já viu essa? Vou dar tempo para o tempo. Errado. Você está dando tempo para o diabo semear contendas. O tempo não cura ninguém. O tempo não faz isso. Sabe, uma pessoa que fala que vou dar tempo para o tempo, é interessante. Chris, eu vou pegar emprestado essa sua maleta, que às vezes eu falo que tem uma bomba aqui dentro, mas não tem, né? Prometo que eu não vou estragar ela, tá? Uma pessoa que ela não resolve um desentendimento, essa aqui até que está leve agora, né? Sem os equipamentos. Mas ela anda com uma maleta nas costas, por onde ela for. Ela pode falar que ela aguenta, que ela é forte. Uma pessoa que não perdoa o irmão, ela anda com peso nas costas. Por onde ela vai, ela tem que carregar esse peso. E às vezes a gente acha que quando nós não perdoamos, nós estamos mais prejudicando o outro que não foi perdoado. Mas o outro já tem a bagagem dele. Quer pequeno ou grande, ele já tem a bagagem que ele sente. Quando nós não perdoamos, na verdade, nós estamos trazendo um prejuízo muito maior para nós mesmos. Nós estamos escolhendo, eu não vou perdoar, eu não vou largar isso, eu vou fazer questão de não entregar isso, eu vou ficar comigo isso, esse é o meu peso. E aí você caminha a sua vida cristã com uma maleta, essa está pequena e está leve. Mas tem pessoas que têm um baú nas costas pesando 200 quilos. E você pede, caminha com Cristo. A pessoa não consegue. Porque ela não conseguiu deixar para trás as pessoas que a ofenderam. E ela caminha assim. Tem pessoas que saem da igreja. Só que não resolve também. O baú ainda fica nas costas dela. E são desculpas, irmãos, que não vêm de Deus. Tem pessoas andando com uma maleta nas costas. É interessante, às vezes você percebe uma pessoa assim, né? Você vai falar da vida espiritual dela, ela... Eu estou bem,
Estou caminhando, é difícil andar com o Senhor. Geralmente, as pessoas que não perdoam, elas têm esse tipo de resposta. Parece que está cansadíssima. Por mais que ela se esforce, você nunca vê ela andando para frente, só para trás. Só dando para trás. É isso que a falta de perdão e as desculpas em você resolver os entendimentos na igreja faz com você. Você não consegue seguir Jesus. Sabe, o efeito das desculpas dentro da igreja é mais ou menos o efeito das células cancerígenas no corpo. Ela inibe a reação positiva do Espírito de Deus em nossas vidas. E a sua célula, em vez de produzir amor, alegria, paz, serenidade, que é o fruto do Espírito, começa a gerar outros frutos. São frutos cancerígenos. Você acaba com a sua vida. Isso é verdade. Ela começa a produzir ira, cólera, raiva, vingança, concupiscência. Repare como que isso não é brincadeira. Vocês estão reparando como que Deus está olhando a igreja e fala assim, olha, ela é preciosa para mim. É melhor você tomar cuidado da maneira como você trata os meus pequeninos. Não é só o pastor, não. Não é só aqueles que você, de repente, acha que estão lá numa posição maior. Os pequeninos. É melhor você tomar cuidado. Olha só, Provérbios, capítulo 6, eu achei muito interessante essa palavra. Salomão fala, há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, a 7ª ele abomina. Olha, a 6 ele já detesta. A 7ª, então, é abomina. É algo assim intolerável, é algo que lhe causa um nojo, uma repúdia, acho que não tem outras palavras, ele de fato abomina. Olha só, quais são as 6 coisas que ele detesta? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª, ele abomina. Qual é? Aquele que semeia contendas entre irmãos. É forte. Ai de você. Então nós temos que tomar cuidado. Sabe, 10 maneiras de semear contendas entre irmãos. O que é isso, né? Tem gente que fala, nunca semeei contenda entre irmãos. Mas eu vou dar aqui 10 pontos que mostra como que você pode, e já semeou contendas entre irmãos, e como você pode se livrar disso também. Primeiro comentários que machucam, né? Às vezes, nós, assim, talvez quase que sem perceber, nós jogamos aqueles comentáriozinhos, aqueles espaços de 3 segundos, que já é o suficiente para acabar com a pessoa. Ah, você está namorando de novo? Quantos já foram mesmo? Ah, eu não falei nada demais. É ela que está namorando. É mesmo? Segundo, brincadeiras de mau gosto. Brincadeiras que envolvem a reputação da pessoa sempre é de mau gosto. Sempre. Terceiro, panelinha. E aqui, panelinha ou lista negra. Porque se você tem uma panelinha, os outros é da lista negra, né? É mais ou menos assim. Esse negócio tem que parar. E sabe, numa igreja, vamos dizer, internacional como a nossa, se eu posso dizer isso, porque nós recebemos hispanos, americanos, somos brasileiros, estamos num contexto fora do nosso país, esse é um cuidado ainda maior que devemos ter. Porque é muito fácil escolhermos e sermos parciais com as pessoas. Escolhermos a quem que nós queremos aderir ao nosso grupo dos beneficiados. E às vezes você não faz isso por mal. Mas se você faz questão de sempre convidar alguns e outros você nem pensa no nome, você nunca decretou uma panelinha, mas você está agindo como se tivesse uma panelinha. É algo que nós precisamos rever. Olhar para as escolhas que você fez do passado. E falar, quem que eu estou deixando de fora na minha vida? Outra, maledicência. E aqui não é só o comentário que machuca, mas é o comentário que você faz questão, né, de falar mal mesmo. Quando damos liberdade à nossa boca para falar o que a nossa mente despretensiosamente pensa.
nós estamos cometendo a maledicência. Se você tem uma mente incontrolável e você dá vazão à sua boca, seguir o que sua mente pensa, é automático, você vai falar maledicência. Não tem outra. Sabe de uma coisa? Na maledicência nós seremos julgados com a mesma severidade com que julgamos. Se você quer usar uma lista para julgar os outros, do que eles estão errando, é uma mesma lista que vai vir contra você. Se, na verdade, a maledicência é uma armadilha que você monta e achando que seu inimigo já está lá embaixo, fincado e estraçalhado. Quando, na verdade, você está a apenas alguns passos de cair nela também. E se vê na mesma condição daquele outro. Maledicência. Outra maneira como podemos semear contendas entre irmãos é diminuir a outra pessoa. Diminuir, tem várias maneiras de diminuir. Mano, porque quando eu faço não é bem assim. Não, não, meu pão de queijo ele sai molinho, né? São comentários, por que fala isso? Mas não, é porque você não viu a minha sobremesa. Você está gostando dessa, mas a minha é... sem comentários, né? Porque... Então, olha, tem tantos exemplos que nós podemos dar. Diminuir a outra pessoa. Não olhe para qualquer uma dessas pessoas de cima para baixo. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Vocês estavam pensando lá em cima, olhando para o céu, o maior? Ele pegou e virou a cabeça de todo mundo. Aqui, ó. Essa criança. Comece a olhar para o seu lado. Comece a olhar para os pequeninos do seu lado. Não só de tamanho, mas espiritualmente falando. Ame esses. Cuidado para não fazer tropeçar esses. Porque um dia que se ele sair por causa de você, isso vai ser requerido de você. Deus vai cobrar. Se você já machucou um desses, vai atrás. Vai com amor. Vai para resgatar mesmo. Pede perdão. Outra desculpa, usar a Bíblia para atacar e destruir ao invés de edificar. Olha, tem crentes, esses geralmente são os mais antigos na igreja. Eles conhecem bem a Bíblia e eles vão lá e pegam aquele versículo que dá uma facada e vira. Fala, não sou eu que estou falando, é Deus, né? Maravilha. Só que você esqueceu que a Bíblia serve para edificar e não destruir o irmão. E aí o outro, não, vou achar um versículo agora para pegar ele, né? E ele fica lá na casa dele pesquisando, compra livro e tal. Que coisa absurda. A Bíblia serve para edificar, não destruir. 7, defender seus caprichos ou causa. Tem pessoas que armam escarcéu na igreja porque o pastor não atende, ou a liderança não atende os caprichos pessoais que ele quer. Eu quero que a parede seja verde, pastor. Verde. Verde, pastor. E se não é verde, ele fala, não, porque eu dou meu dízimo aqui há 10 anos e não posso nem escolher a cor que eu quero. Tem pessoas que por causa de um capricho mesmo. Não, porque o louvor, pastor, o louvor não está me agradando tanto. Sabe? E olha, eu acho que tem que mudar algumas coisas. E arma um escarcéu, não tem nada de errado comentar suas preferências, é diferente isso. Você é bem-vindo. Pastor, queria que acontecesse mais coisas assim. Mas tem pessoas que armam uma guerra, literalmente falando. Faz um joguinho. E até ameaça de sair da igreja se você não atender o que ela falar. Isso é uma outra maneira de semear contendas. Selecionar as pessoas que devo amar. A palavra de Deus fala que a nunca ninguém deveis coisa alguma, a não ser... Nós não selecionamos as pessoas que amamos. Todas temos essa dívida, todas. E a 9, não perdoar. Quando eu não perdoo, a maleta está comigo. Eu carrego ela para cima e para baixo. Você pode dizer que aguenta, que é forte, e de repente até um pouco forte sim. Mas é um forte que está desperdiçando a sua vida, triste, abatido, não está conseguindo seguir Jesus. E a 10ª é suscitar ira no seu irmão. Suscitar ira. Aquele jeitinho seu de levar aquele outro irmão, dando algumas indiretas a ponto de que você sente, peguei ele. Sente um pouquinho dessa ira aí, porque os meus argumentos são melhores. Ai de você. Todas essas listas aqui são maneiras de semear contenda entre o irmão. Então, olha, próximo passo,
Caso o irmão não te ouça, você vai a ele. Essa é a alternativa bíblica. Você vai, ele não vai ao pastor, não vai ao Dr. Isley, não vai ao seu vizinho, não vai à sua sogra, vai ao seu irmão, aquele que pecou contra ti. Se ele não te ouvir, próximo passo, versículo 16. Leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Isso aqui é quando, claro, que ele errou e não quer confessar o seu pecado, tal. Não é só porque ele te pisou no pé ali, que estava com encravado e tal. Não. É algo que é explícito o pecado dele. Você vai e leva outras duas testemunhas, maduras. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas, tá? Mas se a outra pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, conforme diz o versículo, então conte tudo, você leve a quem? A igreja. No caso, você leve a mim. Porque daí eu vou com a pessoa junto com as testemunhas. Se a pessoa ainda não ouvir, ela andando em pecado, ela não quer o perdão, ela não quer a reconciliação, ela quer fazer esse joguinho feio mesmo de rebeldia. O que ela é? Deve ser tratada como um pagão, como um cobrador de impostos, que tinha uma fama terrível. E em 2 Coríntios, que é outro contexto, nós somos informados que essa pessoa deve ser entregue para o diabo. Por quê? Por que uma palavra tão severa assim? Horas, porque ai daqueles que fizeram um desses pequeninos pecar. Ai. E um ai violento é ser entregue para o diabo. Às vezes nós nos julgamos crentes espirituais, que conseguimos lidar com conflitos, conseguimos lidar com desentendimento. Tem uma palavra em Gálatas, vou só apenas ler rapidamente, nós já estamos finalizando. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E Romanos 12, eu finalizo com essa passagem, versículo 16 a 18. Olha só o que diz, aqui eu acho que tem, né? Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não é uma atitude para com um e para outro é uma outra atitude, é a mesma atitude. Tem famílias que ficam admiradas, como que o marido consegue ser tão diferente na igreja, né? É uma mesma atitude. Para em casa, para ir na igreja, mesma pessoa. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Aqui eu vou enfatizar essa última frase. Façam todo o possível para viver em paz com os irmãos. Todo o possível. Mesmo que seja necessário arrancar um olho, arrancar uma mão, simbolicamente falando. Não quero ninguém mutilado aqui na semana que vem, né? Mas eu quero todos dispostos a dar o máximo para restaurar relacionamentos.